Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. A palavra que eu vou meditar e quero rezar com você hoje, nessa terça-feira, início de semana, e para nós aqui na comunidade, o dia de oração pelas mulheres, no grupo de oração Filhas de Maria, começa às 20 horas, está em Isaías. É a primeira leitura de hoje, Isaías 1, capítulo 1, versículo... Vou começar a ler do capítulo 1, vou parar em alguns versículos para a gente adentrar profundamente nessa palavra que é muito forte, que é muito especial. Começa assim, versículo 2. Ouvi céus e tu, ó terra, escuta, é o Senhor que fala. Eu criei filhos e os eduquei, eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhes voltaram as costas. Onde vos ferir ainda, quando persistis na rebelião? Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas. Os inimigos à vossa vista devastam vosso país. É uma desolação como a ruína de Sodoma. Sião está só, como choupana em uma vinha, como choça em pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma, e íamos tornado como Gomorra. Versículo 10, que começa agora a primeira leitura de hoje. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas? Diz o Senhor, já estou farto de holocaustos de cordeiro e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touro e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios. As luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicai vossas preces, não as ouço. Quando vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos. Tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provareis o melhor fruto da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provocarei a espada. É a boca do Senhor que o declara. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui a lamentação de um Deus que sofre em ver o seu povo afastar dele. Mas algo que me chama a atenção e que eu também quero trazer para você, no versículo 1 e no versículo 10, há uma ordem de Deus. Deus diz assim: ouvi céus e terra, ó terra, escuta, é o Senhor que fala. O primeiro mandamento de Deus para nós, que queremos ter uma intimidade com Ele, queremos ouvir a tua voz, queremos agir, queremos ser obediente, é ouvir aquilo que Ele está falando. Se aprendemos essa primeira lição de Deus, quando Jesus ia falar algo sério, ele sempre trazia isso: escuta, ó Israel, escuta, ó povo meu. Então esse é o primeiro mandamento. Ouvir
o que eu vou dizer. Esse é o primeiro mandamento, amai. Mas antes de dar o mandamento, ele sempre dá essa ordem: ouvir, escutai, prestai atenção. E isso é muito sério, isso é muito sagrado, porque muitas pessoas e muitas vezes nós caminhamos e não ouvimos o que Deus tá, qual que é a direção de Deus. Agimos por nós mesmos, tomamos decisões por nós mesmos, mas a ordem de Deus é essa: ouvir, presta atenção, silencia. Num diálogo há dois momentos: o momento de falar e o momento de escutar, e com Deus também. Se eu não tiver essa graça de ouvir primeiro aquilo que Ele está falando, qual é a direção, qual é a seta, qual a condução que Ele quer de mim, meu irmão, a cabeçada na parede, o murro em ponta de faca, a incompreensão, depois não adianta reclamar. Ah, mas as coisas não dão certo para mim. Ah, mas eu começo algo e não consigo terminar. Mas o que Deus está pedindo para você fazer nesse momento? Qual o curso, qual a direção da tua vida, qual a seta, num namoro, num relacionamento, num casamento, numa profissão, num empreendimento, num curso? Ouvir, Israel, ouvir é uma atitude de humildade. Primeiro eu me coloco e me prostro diante de Deus e peço, Senhor, o que o Senhor me direciona nesse momento. Qual a sua condução, o que eu tenho que fazer nesse momento? O que o Senhor quer de mim? Esse serviço, este namoro, este emprego, esse investimento, é isso mesmo? Confirma, fala comigo. Quando Deus fala, ouvi, Israel, no versículo 10 ele vai dizer assim, ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. Deus faz dimensão e faz lembrança de Sodoma e Gomorra, onde ele falava através de Noé, onde ele mandava profetas e o povo não escutou, até que ele cansou e mandou o dilúvio. Toda a consequência daquilo que Deus está falando. Um dia eu atendi, e isso marcou a minha vida, porque houve a confirmação. Eu já dei esse testemunho para quem me conhece, em alguns atendimentos, e até em algumas pregações eu posso ter relatado esse atendimento. Veio uma mulher para mim, né, toda machucada, toda ferida, né, depois de alguns anos, né, de vindas e idas, e o corpo dela já estava sentindo a pressão do serviço dela que ela estava. E aí eu disse para ela naquele momento, olha, alguns meses atrás, Deus já tinha te dado uma ordem para viver o abandono nele, porque este serviço te faria mal. E aí ela procurou outro sacerdote também, para acompanhar ela naquele momento que ela estava vivendo, aquela crise que ela estava tendo no serviço. E aquele sacerdote deu a mesma direção, falou aquilo que eu tinha falado para ela, nessa situação, nesse caso, né, sai deste serviço, né, porque Deus tem outra porta para você. E essa pessoa chegando, depois de alguns meses toda enferma, eu disse o seguinte: Deus não vai mais falar com você, porque Deus fala e você não obedece. É muito sério quando a gente começa a se aproximar de Deus. É muito sério porque tem consequências até no nosso corpo. Porque a desobediência, a rebelião, aquilo que Deus está direcionando, custa caro. É melhor a pessoa bater a cabeça sozinha do que ela buscar Deus, ouvir aquilo com clareza que Deus está falando através de um sacerdote, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que Deus colocou no caminho dela, do que ela insistir sozinha. Por isso que é uma ordem de Deus: ouvir, escuta, prestai atenção, porque quando Deus vai falar, Deus vai falar. Eu estou meditando Isaías 1, a primeira leitura de hoje. No versículo 11 ele diz assim: de que serve a minha multidão das vossas vítimas? É uma pergunta: de que serve a minha multidão das vossas vítimas? Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos de cordeiro e da gordura do novilho cevado. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vinde apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto, atropelar os meus atos? O que Deus está falando com esse questionamento? Deus está dizendo o seguinte: o que serve essa pessoa fazer sacrifícios? E nós estamos num tempo propício onde muitas pessoas são motivadas a viver um sacrifício, uma penitência. O questionamento de Deus é esse: o que adianta você ter uma atitude externa se o teu coração está ligado
em outra coisa. Vou dar um exemplo disso, trazendo também essa meditação de Sodoma e Gomorra, que fala no versículo 10. Quando Deus dá uma ordem a Noé, acho que é Noé mesmo, desculpa, Ló e a sua esposa, que ele pede para sair porque aquele povo, aquela cidade estava em pecado, mas Deus dá uma ordem para aquele casal: não olha para trás. E a mulher de Ló, em um determinado caminho, ela olha para trás. E naquele momento, a mão de Deus pesa sobre ela e ela vira sal, uma estátua de sal. E Ló tem que continuar o seu caminho, sem olhar para trás, mas com a dor do coração de saber que a tua esposa tinha ficado no meio do caminho. Por muito tempo eu não entendi essa palavra, até que por uma boca de uma profetisa chamada Francisca, Deus, através dela, me deu a compreensão. O coração daquela mulher não foi a atitude dela de olhar para trás, mas o coração dela ainda estava na bagunça. O coração dela ainda estava na farra. O coração dela ainda estava na orgia daquele povo que Deus deu uma ordem para aquele casal sair, porque ele destruiria aquela cidade. Por isso o coração dela que pede, grita para voltar para trás, para voltar para a farra. Ela não queria mais a proposta que Deus tinha para ela. Ela não ousou viver o novo de Deus para a vida dela. E é isso que fere o coração de Deus. O Padre Pio vai dizer isso: se há uma coisa que fere o coração de Deus é a dúvida. Quando a gente duvida daquilo que Deus pode fazer, meu irmão. Por isso que há esse questionamento de Deus: de que serve a multidão de vossas vítimas? O que serve essa oferenda? O que é a vítima? É o sacrifício. De que serve os teus sacrifícios se o teu coração ainda está ligado lá? Ah, mas o que eu posso fazer, Guilherme? A minha razão me diz para buscar Deus, mas o meu sentimento ainda é atraído pelos prazeres dessas coisas. O que eu tenho que fazer? Tenho que pedir isso para Deus. Tenho que ser sincero com Deus. Jesus, o meu coração ainda pede essa bebida, o meu coração ainda está ligado nisso, eu ainda sou vaidoso, eu ainda sou apegado, eu ainda sou avarento, eu ainda tenho ganância por bens materiais, aquilo me possui, aquilo lá me tira da tua presença. Eu tenho que trazer isso para Deus. O que agrada, se a dúvida desagrada o coração de Deus, a sinceridade agrada. Guarda isso, se você ficar com isso nessa meditação, eu já saio com o coração feliz. A dúvida desagrada o coração de Deus, mas a sinceridade do coração de um homem e a sinceridade do coração de uma mulher que coloca no coração de Deus aquilo que está vivendo e aquilo que está sentindo sem máscara. Senhor, o meu sentimento, eu ainda não consigo viver isso, eu ainda não consigo dar esse passo na fé, eu ainda não consigo ter essa fé de não olhar para trás, de não regredir, de não voltar. Eu ainda tenho caído, eu começo algo, mas a hora que vê, eu desisto. Eu dou um passo aqui, mas a hora que vê eu estou abandonando tudo, eu estou jogando tudo para o ar. Eu oro hoje, mas amanhã o meu coração já está buscando outras coisas. O que eu tenho que fazer, Guilherme? Entregar para Deus também essa inconstância. Uma coisa que agrada ao coração de Deus é a sinceridade. Um grande exemplo disso é quando Jesus visita, passando por Nazaré, aquele cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aquele cego se aproxima de Cristo e Cristo faz uma pergunta para ele: o que queres de mim? Todos na redondeza sabiam que aquele cego queria de Deus, queria voltar a enxergar. Mas é importante para Jesus saber o que você como cego, o que eu como cego espero de Deus. Por isso a pergunta: o que queres de mim? O que queres de mim? Eu quero enxergar. Por isso quando o paralítico chega pelos amigos dele, desce o telhado, na presença de Jesus que está pregando, Jesus também pergunta para ele. Jesus vai perguntar para muitos: o que queres de mim? Para tirar do coração de você, para tirar do meu coração, para tirar do coração daqueles. E por isso que a palavra é viva e se atualiza a cada dia. Quando eu lia e rezava em cima da primeira leitura hoje, cedo, buscando a comunhão com Deus, perguntando para Deus: o que queres falar comigo nessa manhã? Eu entrava em choque, tamanha profundeza dessa palavra. Versículo 13: de nada serve para trazer oferendas, tem o horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, os sábados,
as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime nas festas religiosas. Presta atenção nessa meditação. O que significa as luas novas? As luas novas significa astrologia. Quando a lua é cheia, vai acontecer isso. Quando a lua é minguante, tem que fazer isso. Superstição, meu irmão. Deus abomina a superstição. Segunda coisa, os sábados. Quantas pessoas trazem ainda essa mística do sábado? No sábado não pode isso. No sábado não pode aquilo. No sábado eu não vou fazer isso porque esse dia é um dia mau. Sexta-feira 13. Essas coisinhas. Deus abomina essas coisas. A terceira abominação. Estou no versículo 13 e 14 de Isaías 1. As luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. O que dói o coração de Deus é... O que é a festa religiosa? É a quermesse, onde tem bebida, onde tem música forrozão, onde tem funk, onde tem essas desgraças que desagradam o coração de Deus. Deus não suporta a presença daquilo que é profano no meio do religioso. Isso é abominável a Deus. Mas o padre, o pastor, o homem de Deus que está à frente, ele gosta disso, Guilherme. Mas isso é abominável a Deus. E nós não podemos rasgar essa passagem na Bíblia e jogar no lixo. É Deus que fala, meu irmão. É Deus que fala. Versículo 14. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas. Estou cansado delas. Isso eu posso trazer para a tua realidade também de cristão, de filho de Deus. Como tem sido as tuas festas? Como tem sido aquilo que você promove dentro da tua casa? Deus tem dito isso, eu abomino também isso. Eu abomino a presença do profano. Você que diz, você que veste uma roupa de religioso, de religiosa, de homem e de mulher de Deus. Quando você não tem a coragem de na tua festa trazer a presença de Deus. Antes de almoçar, não, preciso fazer uma oração. Depois da oração, não, esse tipo de música não vai tocar. Não, esse tipo de clipe não vai ter aqui. Porque essa casa aqui nós invocamos a presença de Deus. Quando eu tenho a coragem de separar o sagrado e profano. Mas quando eu não tenho essa coragem, Deus tem horror a isso. Sobe as narinas de Deus um odor desagradável. Mas eu não consigo ver as coisas de Deus acontecendo na minha vida, na minha família, essa doença, essa situação, esse problema, essa oração que não é escutada. Agora Deus está te levando a olhar para dentro de si, meu irmão. Porque é muito fácil eu jogar para Deus a responsabilidade daquilo que muitas vezes eu tenho que fazer. É muitas vezes eu jogar para Deus os frutos daquilo que eu plantei. E agora eu faço memória do Padre Léo, o saudoso Padre Léo, que morreu de câncer. Onde o Padre Léo dizia para todos, nas pregações dele no YouTube, você vai ver muito isso. O Padre Léo, e algo que mexia com o meu coração, é o Padre Léo dizer que ele nunca pediu a cura do seu câncer. Porque o câncer era consequência do cigarro que ele fumava. Ele dizia que ele acordava, em vez de ele fazer o Em Nome do Pai, a primeira coisa que ele pegava na cômoda dele era o cigarro, era a cartelinha. E eu escutei o Ironi Spudário falando que ele indo visitar o Padre Léo no hospital, quando o Padre Léo viu que era o Ironi, e o Ironi, por graça e presente de Deus, tem um dom muito grande da cura, do milagre. Deus usa muito esse homem, né, com curas e com milagres. E o Padre Léo começou a gritar: sai daqui, sai daqui. Se você veio pedir cura, se você veio pedir milagre, deixa eu viver a minha santificação. Deixa eu viver aquilo que Deus tem para mim. Isso nos faz, meu irmão, a viver o verdadeiro cristianismo, entender que muitas vezes a doença não é sinal de castigo de Deus. Pelo contrário, é sinal de purificação, de salvação. Se for do coração de Deus trazer o milagre da cura, Deus vai liberar o milagre e a cura. Mas se Deus quiser fazer dessa doença a tua moeda para comprar o céu, bendito seja Deus, louvado seja Deus por essa doença. Quantas pessoas tiveram um encontro com Deus através da doença, quantas famílias foram transformadas através da doença.
através do sofrimento, como Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer, um dia sem sofrimento é um dia perdido. Os santos pediam sofrimento, é uma loucura isso, mas por quê? E eu perguntava isso para Deus, por que Santa Teresinha chegou a este extremo de pedir o sofrimento a cada dia? E Jesus falava ao meu coração, porque o sofrimento aproxima o ser humano de mim. O sofrimento é fonte de intimidade para com Deus. Eu estou falando isso para que você que me ouve nesse momento, e esse vídeo vai passar aí, quantas pessoas já testemunham para nós que quando chegam do serviço, vai procurar no Facebook a gravação. Se você está passando por sofrimento, faça essa ligação, que esse momento está te fazendo se tornar mais íntimo de Deus. E glória a Deus por isso, porque vai passar um momento, meu irmão. É um momento que Deus está permitindo, porque Ele te ama, para te trazer mais perto. E se Ele ainda não realizou aquilo que está no coração dele, é porque se Ele realizar, Ele te perde. Versículo 15 de Isaías 1. Depois você pega a tua palavra, lê essa passagem, Isaías 1, medita, anota aquilo que Deus falou com você, porque essa passagem é muito rica. Versículo 15. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando estendei as vossas mãos, o que significa isso? É o filho que quer receber do pai. Estender as mãos é o filho que está pronto para receber do pai. Mas aí vem a resposta. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, eu não as ouço. É aquilo que eu trazia antes. Deus, e o coração de Deus queima quando vê o teu joelho dobrado, buscando Ele. Mas isso só, meu irmão, isso só não basta. Deus também quer o coração que se prostra com atitudes. O pedido agrada sim a Deus, mas quando a atitude é diferente, quando a atitude é diferente da minha oração. E por que Deus corrige? Por que Deus está corrigindo eu e você através dessa passagem? Porque Deus te ama, porque Deus me ama. E Deus não quer desviar mais de mim, de você, o olhar, a escuta. Versículo 17. Cessai de fazer o mal. A primeira ordem, cessai de fazer o mal. Mas quando que eu faço o mal, Guilherme? Eu vou trazer a minha realidade, a minha oração para Deus. Quando eu perguntava para Deus e Deus me lembrava onde eu tenho feito mal. Aonde, Senhor, eu tenho tido essa atitude mal que ainda desagrada o teu coração? Porque é uma ordem, cessai de fazer o mal. E aí vinha no meu coração. Quando você não tem o domínio da palavra. Quando você não tem o domínio do olhar. Quando você não tem paciência para escutar. Quando você não tem paciência para estar ali com os teus filhos. Estar ali, uma coisa é estar perto, outra coisa é estar ali com o coração, com a presença, com a mente. Você sai de fazer o mal. O mal não é só uma atitude de, quando eu dou um murro numa pessoa, quando eu puxo o tapete dela. Não, mas quando também eu deixo de fazer o bem. Quando eu deixo de colocar o meu coração ali naquilo que Deus está me proporcionando naquele momento. Essa ordem, cessai de fazer o mal, para com essa inveja. O que é inveja? É sentir felicidade, é sentir tristeza na felicidade do outro. E um dos pecados que todos nós temos, e que muitas vezes não assumimos, é esse, que somos invejosos. O porquê essa maldade dentro do nosso coração? Por isso eu tenho que trazer para Deus numa atitude sincera: Senhor, eu sou invejoso, Senhor, eu não tenho paciência, Senhor, eu quero cessar de fazer o mal. O apóstolo Paulo, ele diz isso: eu quero fazer o bem, mas quando vejo eu estou fazendo o mal. O apóstolo reconhece dentro dele. Quem somos nós para não reconhecer a maldade que há no nosso coração? A maldade que há no nosso coração, e há muita maldade, há muita inclinação para o mal. O segundo conselho, versículo 17 de Isaías: aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Madre Teresa vai dizer o seguinte: o amor dói, se não doer não é amor. O amor dói. Viver o amor dói, meu irmão. Por isso que Jesus
A palavra de Deus vai dizer o seguinte: aprender a fazer o bem. Se não doer, se não sacrificar o bem, não é amor. Vou dar um exemplo disso. Eu gosto de... Quando nós vamos arrumar o salão, eu gosto de varrer o salão. Eu não gosto de limpar as cadeiras. O que eu tenho que fazer para amar Deus sinceramente? Aquilo que dói para mim. Limpar as cadeiras. Se eu faço aquilo que me agrada, não tem méritos naquilo que eu estou fazendo. Mas aquilo que custa, aquilo que dói, aquilo que tira de mim, aquilo que eu não quero fazer. Mas essa pessoa, eu não tenho paciência com ela. Chegou aquela visita que você não gosta, que é uma pessoa que fala demais. Isso é o amor por excelência. Escutar tudo que aquela pessoa tem que falar, ter paciência. Aí você está vivendo o amor. Aí você está aprendendo de Deus a fazer o bem. Porque para Jesus custou viver o amor. Quando não custa, meu irmão, lembra que Jesus fala que méritos vocês têm de tratar bem quem vos trata bem. Por isso eu vos digo, tratai bem também os vossos inimigos. Mas os inimigos, às vezes você não tem inimigos. Mas a situação difícil, a situação dolorosa ali, a pessoa que tira de você a tua paciência. E mais do que isso, eu trago para você as pessoas da tua casa. Porque o nosso convívio tira de nós, o cotidiano tira de nós muito mais do que o extraordinário. Se no cotidiano, se no dia a dia, se no ordinário, como Santa Teresinha dizia, fazer o bem nas pequenas coisas. A Madre Teresa também insiste muito isso com as suas religiosas. Vamos aprender a fazer o bem naquilo que ninguém quer fazer. Ninguém quer cuidar Ninguém quer ajudar uma pessoa a limpar a casa que está sofrendo. Vamos lá limpar a casa dela. Vamos lá lavar a louça. Essa era a mística do trabalho da Madre Teresa. E eu trago para mim, trago para você, porque o meu ouvido é o mais perto que está na minha boca. E eu tenho rezado isso para Deus, tenho pedido essa graça para Deus. Na minha casa, com os meus. Dentro de casa, depois aqui na comunidade, depois com aqueles que confiam. Viver o amor lá. E lá é duro. Por isso essa ordem, aprendei a fazer o bem. Terceira coisa, respeitai o direito. O que significa isso? Eu vou tomar água porque minha garganta está doendo. Respeitai o direito. Essa palavra talvez fica muito superficial para nós. Por isso nós pedimos a presença do Espírito para revelar para nós o que significa isso. Respeitai o direito. Respeitar o direito significa o seguinte: quando eu financio algo, ou quando eu dou a minha palavra, seja ela um horário que é combinado, respeitar o horário, seja ela um dinheiro que é proposto, algo que eu assumo. Por exemplo, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Quando a pessoa pega um carnê, seja um carnê da comunidade, ou seja um dízimo, ou seja alguma coisa de uma obra social. Meu irmão, para aquela obra é muito importante aquele pouco que você se comprometeu. Respeitar o direito ninguém vai te cobrar disso. Nenhuma obra social vai ligar para você, faz 2, 3, 4, 1 ano que você pegou aqui, você não está ajudando. Mas respeitar o direito eu ter isso encarnado dentro de mim, que aquilo que eu assumi, seja uma visita, seja um compromisso, seja algo que ninguém sabe, que ninguém vai cobrar. Mas Deus está vendo. Isso significa respeitar o direito. Vou acelerar que o meu horário já acabou. Proteger o oprimido. Proteger aquele que sofre. Proteger o oprimido ir além daquilo que é me pedido. Por exemplo, o mendigo, o irmão de rua bateu lá na tua casa. Aí você sai lá e ele pede um prato de comida. O prato de comida que você dá para ele é somente a justiça. Agora a misericórdia é dar mais do que ele merece. A misericórdia é ter a coragem de chamar aquele irmão para sentar na tua mesa, comprar um refrigerante, pegar uma carne lá, se ele precisar tomar o banho. Nós não temos esse coração ainda, meu irmão. Nós temos medo, nós ficamos presos ainda no... Ou ter a coragem de... mas vai entrar aqui na minha casa, pode roubar, Guilherme, hoje o nosso tempo é outro. Então dá mais. Leva ele para um restaurante, leva ele proporciona o melhor.
Respeita aquele que sofre. Respeita aquele que está numa condição de lama. Respeita aquele... Nossa, mas ontem eu vi uma família aqui buscando ajuda para uma pessoa que está no alcoolismo e que caiu novamente. E eu falava para eles, não joga na cara dele novamente o erro dele, porque ele já tá... Nem ele acredita mais nele. Se você jogar na cara dele tudo que ele já ouviu durante esses anos todos, você vai estar levando ele ao suicídio. Você está promovendo a ele o suicídio, talvez não o suicídio físico, mas o suicídio aqui do coração e da emoção. Versículo 17 de Isaías 1. Fazei justiça ao órfão, defendei as viúvas. Aqui é aquele que sofre. O órfão é aquele que, não simplesmente aquele que não tem mãe, mas nós vivemos uma geração de órfãos de pai e de mãe. Essa é a verdade. Vivos. Uma geração órfã de pai e de mãe vivos. Que se preocupam com tantas coisas e não têm a presença do pai e da mãe. Tem presentes, porque quem não tem a presença, compra com presentes. Quem tem a presença não precisa nem dar presentes, porque a presença basta. Defendei a viúva é aquela, que necessita da ajuda. Eu encerro essa meditação hoje de Isaías 1, versículo 1 completo, mas eu entrei mais desmiuçando essa palavra a partir do versículo 10. Se você gostou, compartilha este vídeo, marque as pessoas. Nós somos uma comunidade que vive da providência de Deus, que necessita de ajuda material, ajuda financeira. Se você não é um sócio evangelizador ainda, entre em contato conosco. Nós temos um carnezinho que é R$10 mensal, pode ser depositado através da lotérica, pode ser trazido aqui na comunidade. Nós estamos vivendo um tempo muito rico, onde nós recebemos a graça de ter o sacrário aqui na comunidade. Então estamos fazendo um apelo, pedindo doações para essa finalidade, para os atos litúrgicos, para o sacrário, para o ostensório, para aquilo que necessita, para a lâmpada sagrada, e é um custo muito alto. Então nós estendemos as mãos também pedindo ajuda. Você que conhece o nosso trabalho, nos ajude a ter Jesus o mais rápido possível presente no Santíssimo Sacramento do altar aqui conosco. Deus abençoe, salve Maria. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Obrigado por ficar comigo, nessa meditação. Mais de 20 pessoas, 26 pessoas aqui que ficaram assistindo. Deus abençoe e um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Fica com Deus.